Você já parou para pensar que amor é esse? Às vezes nos falta a palavra para a gente mensurar que amor é esse em que uma pessoa, um ser, está lá na sua glória, repleto de todo o conforto, de toda a majestade, e por amor a mim e a você ele faz isso. Queridos, é uma coisa assim tremenda quando a gente para pensar no que Jesus fez por mim e por você. E servir vai muito mais além do que simplesmente vir aos cultos nos dias de domingo ou nas quintas-feiras. O servir que nós iremos abordar hoje refere-se ao doar por completo na obra e ser intenso e participativo. Queridos, Deus nos confiou a mim e a você uma responsabilidade. Deus nos confiou a mim e a você uma responsabilidade. Então não cabe a nós nos esquivarmos disso. Eu seria até mais radical. Nós não temos o direito de nos esquivarmos disso. Porque aquele amor que foi mostrado na cruz não me permite me esquivar do meu trabalho na igreja. Não me permite. Porque quando eu lembro todo o sofrimento que ele passou por mim, não tem como eu ficar num banco desse de igreja somente sendo servido, somente recebendo, quando eu sei que Deus me confiou algo. E é isso que eu quero trazer na memória de cada um de vocês, essa responsabilidade que eu tenho com a obra do Senhor, ou que cada um de nós temos com a obra do Senhor. E a gente tem que ter a consciência, queridos, de que Ele nos amou primeiro, muito antes que meu pai, minha mãe me amasse, que a minha primeira namoradinha, ou que o seu primeiro namoradinho lhe amasse, ou que qualquer um que você possa imaginar lhe amasse, Ele te amou primeiro. Então, é muito difícil quando a gente tem essa consciência desse tão grande amor que Ele teve para comigo e para com você, nós ficarmos numa zona de conforto dentro da nossa igreja. É difícil. Eu não consigo. Eu, particularmente, Isaú, não consigo. Porque quando eu penso no que foi feito, o que eu faço aqui hoje não é 1% do que Ele fez por mim. Hoje não vai ser uma ministração de aleluia e glória a Deus, não. Vai ser mais uma ministração de reflexão. Para que você possa hoje chegar na sua casa e refletir o potencial que você tem e o que é que você está fazendo com todo esse potencial que Deus deu. O que é que você está fazendo? Nós sabemos que Verbo da Vida Ananideu, ela está passando por um novo tempo, uma nova estação. Né? E a gente crê que as tendas dessa igreja elas serão alargadas. Mas pergunte, mas Esaú, por que ainda essas tendas não foram alargadas? De quem é a culpa dessas tendas não serem alargadas ainda? Essa culpa é minha. Dessa obra que Ananideu ainda não ter alargado suas tendas. Essa culpa é única e exclusivamente minha. Porque com certeza eu não estou trabalhando ainda ao ponto de fazer com que essa obra se expanda na cidade de Ananideu, na cidade de Belém, em Benevides, em Santa Isabel. A culpa é minha. Amém, queridos? Porque se nós soubéssemos aproveitar o potencial que Deus nos deu, e cada um tem aqui um potencial. Todos nós aqui temos algum potencial. Não venha você me dizer, Esaú, mas eu não sei ministrar. Não precisa que você esteja aqui na frente ministrando. Esaú, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Não precisa que você seja desinibido para estar falando com as pessoas. Eu tenho certeza que dentro de você tem algo muito importante para a obra de Deus. Nem que seja só para estar abrindo aquela porta ali. Já é um serviço. Nem que seja só para você estar fazendo isso aqui, ó. Você sabia que tem gente que só precisa disso? Às vezes só de um sorriso, às vezes só de um abraço. Tem pessoas que, eu já vi relatos, testemunhos de pessoas que, por conta de um abraço, deixaram de se matar. Então, todos nós aqui temos um potencial. Cabe a nós colocarmos isso para fora. E isso é uma decisão. Como tudo na nossa vida é uma decisão, toda vida que eu ministro aqui, eu falo sobre decisões, né? Tudo é uma decisão que você toma na sua vida. Então, cabe a você decidir. Eu vou ficar no banco sentado, só sendo servido, ou eu vou arregaçar as minhas mangas e vou fazer alguma coisa para o reino? Porque promessa nós já temos. Verbo da Vida Ananideu, ela já tem uma promessa. Mas por causa de mim, se é que você me entende, a obra ainda não teve suas tendas alargadas. Pelo que eu sei, pelo que o pastor Jacques me passou, só o nosso pastor, nossa família está de férias, não é isso, pastor? Mas nós estamos sentindo falta de muitos irmãos nessa noite. Isso se chama responsabilidade, que cada um tem que ter com a obra. Você tem que agarrar isso com toda a sua força. Essa responsabilidade que nós temos por essa obra aqui. Eu ainda diria mais. O nosso pastor Tomás aqui, aos meus olhos, é o que era para ter a menor responsabilidade aqui nessa igreja.
Você sabia disso? A responsabilidade dele é de pastorar. Ok, né? Está ali atendendo as necessidades de cada irmão, atendendo a necessidade da igreja local, administrando. Mas o que faz essa igreja aqui ser uma igreja de verdade, com a energia paga, com a luz funcionando, com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, é eu e você. A responsabilidade maior dessa obra aqui é minha e é sua. Deus não vai mandar dinheiro lá do céu, até porque se mandar é falso. Vou logo te dizendo, Deus não manda dinheiro dos céus. Porque se mandar é um dinheiro falso. Tá? A responsabilidade está aqui, ó, no meu bolso também. E se nós não chegarmos juntos do nosso pastor, dos nossos pastores, para apoiá-los, um dia, queridos, a gente vai prestar conta de tudo isso aqui. Vale. Nós iremos prestar conta de tudo. E para te frustrar, eu vou te dizer algo muito pesado. Se prepare, se segure na sua cadeira. Deus, ele não é um Deus que esquece das coisas. Então, tudo que a gente faz aqui, ou o que a gente não faz aqui, lá no dia do julgamento, para galardões e condenação, ele irá lembrar. E aí você quer ouvir de Deus, servo bom e fiel, vem, te achega-te aqui. Ou você quer escutar, não, aparta de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Sai. Queridos, é sério, às vezes a gente fica assim, né, querendo rir e tal, da forma como a gente fala, às vezes é um tanto hilário, mas é muito sério, queridos. Um dia, e esse dia está próximo, viu? Não pense você que a volta de Jesus é daqui a 1000 anos. Eu, particularmente, não acredito nisso. Do jeito que o mundo está indo, acelerado com as coisas, eu acredito que já Jesus está batendo as portas ali. E não é porque Jesus está voltando que eu vou ficar de braços cruzados, não. Se não tem baterista para tocar, eu vou lá e toco. Se eu estou escalado para ministrar, eu venho aqui no início. Se não tem diáconos aqui para estar ali na porta, eu vou e fico. Queridos, o que Jesus fez por mim, o que eu fizer aqui, nem passa nem na outra esquina ali, que ele fez por mim. E Deus precisa de mim, precisa de você. Deus precisa de mim e precisa de você, queridos. Aleluia. Eu estava pensando, quando estava preparando essa ministração, que engraçado que quando o pastor Jacques falou aqui, me levou ao meu passado, né? Porque eu também, assim como ele, eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Né? Por isso que meu nome é Esaú, o nome do meu irmão é Jacó, coisa toda. E aí eu lembro que eu também dormi várias vezes em banco. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha o costume de ir lá, às vezes meu pai sentava um pouco mais atrás, eu tinha o costume de sair lá de trás, eu fui até aqui na frente, por debaixo dos bancos, depois saía correndo no meio da igreja. Né? Então, eu estava tocando ali, ele começou, aliás, na hora que eu estava ministrando aqui, falando, eu estava ali sentado ali, cara, me levou lá na minha infância, quando meus pais também me davam a ofertinha, aquelas moedinhas para colocar lá na salva, aquela coisa toda. Então, desde criança que nós trabalhamos, que nós estamos servindo ao Senhor. Eu nunca consegui ficar num banco sem fazer nada. E olha que eu vou ser sincero com vocês, eu já tentei. Por várias vezes, eu já falei para minha esposa, não, esse ano a gente vai ficar só no banco sentado, não vamos fazer nada. Vamos ficar ali no anonimato, a gente precisa ficar no anonimato. Por várias vezes, porque não foi só uma, 2 ou 3 vezes não, minha esposa daqui não deixou mentir. Por várias vezes. Mas, querido, você já viu um imã, né, quando ele é atraído pelo ferro ali, né? Parece que é isso. A gente não consegue, não tem como. Nós sempre somos atraídos para o serviço. Sempre somos atraídos. A gente não consegue ficar num banco que nem um Buda, sendo só servidos, inchando. E trabalho que é bom, nada. A gente não consegue. A gente já passou por departamento de casais, de adolescente, de louvor, já trabalhamos no Rema. E falar em Rema, para quem ainda não fez, você está tendo uma excelente oportunidade de às quintas-feiras estarem participando de aulas demonstrativas que estarão ocorrendo nesse mês todo. Então, se fosse você, eu não perderia essa oportunidade para que você comece a degustar só um pouquinho do que é o Rema. E com orgulho eu posso dizer, a nossa maior escola bíblica do mundo. Né? Então você vai estar tendo a oportunidade aqui, nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, tendo a oportunidade de ouvir ministrações das matérias do Rema, que é uma bênção. Uma bênção. É algo transformador para a nossa vida. Tem muitos que dizem que é uma lavagem cerebral. E é. Porque aquelas coisas podres e velhas realmente são arrancadas da nossa mente. E a gente começa a viver um novo, uma nova ótica do que é o Evangelho. Então, não perca essa oportunidade de estarem aqui às quintas-feiras, sendo abençoados com essas ministrações
Essas pequenas degustações do que é o rema. Então, como eu estava falando, a gente sempre trabalhou na casa do papai. Nós sempre tivemos em ação, em movimento. Em Fortaleza, nós tivemos a oportunidade de participar do início de uma obra, que foi o Verbo da Vida Via Sul, justamente com o pastor Gilmar Rivera. E a gente estava envolvida no louvor, e a gente estava envolvido nos casais, e a gente nunca ficou sentado, porque a gente entende o que Deus fez na minha vida, e o que fez na vida da minha esposa, do nosso filho e da nossa família. Então a gente não pode ser egoísta. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de a gente, mais uma vez repito, ficar só sentados nessa cadeira, como Budas espirituais, só se enchendo, porque aqui nós temos uma palavra muito boa. Nós temos ministrações excelentes aqui. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente aprende aqui? Ficar sentados? E esse povo lá fora ali? Aqui nós temos um celeiro aqui, ó, lotado de gente indo para o inferno. De quem é a culpa? Minha. Não estou aqui ministrando para esse povo. Celeiro muito grande aqui, ó. A gente não precisa nem para a África ou para a Europa. Não, nós temos aqui do nosso lado aqui, celeiros aqui. Pessoas que estão indo para o inferno. Culpa minha e nossa. Porque o nosso departamento de evangelismo acho que não está funcionando. E a gente não pode ficar de braços cruzados, apáticos em relação a tudo isso, querido. A gente não pode ficar. Nós seremos cobrados. Mais uma vez eu repito. Aleluia! E o mais interessante é que Deus, na sua infinita graça, Ele sempre fala que tudo que a gente faz nunca vai ficar em vão. Sabe que Deus é um bom pagador? Deus é um bom pagador. Não pense você que, porque tem os 2 diáconos ali na porta, eles trabalham de graça para a igreja e tal. Não pense dessa forma. Deus nos recompensa por tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra em prol da sua obra. Ele é um bom pagador, querido. Sabe por que tem muito crente que sofre? Porque não faz nada para a obra. Tem um versículo, me esqueceu o endereço agora, que fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas, você sabe o que significa todas? Todas é todas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que tem muitos irmãos nossos que têm falta? Porque não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Está buscando primeiro as suas necessidades, os seus interesses próprios. Como é que vai ser abençoado? A matemática não fecha. Não tem como dar um resultado positivo. Não tem. Então, quando você decide arregaçar as mangas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, queridos, as portas do céu se abrem. Nós já estamos aqui numa expectativa tremenda para o que Deus vai fazer em Castanhal. Nós passamos um tempo, e esse foi o tempo de Deus para a gente lá em Castanhal, só capinando o terreno, convidando pessoas, conversando com pessoas, capinando, arrancando toco, tirando capins ali, abrindo, porque a gente sabe que aquela obra ali não é nossa, a obra é de Deus. Né? E a gente está só ali abrindo o caminho, como a gente estava conversando agora no carro, para quando os profissionais chegarem, né, já encontrarem já todo um terreno limpo, tudo muito bonitinho, ar-condicionado, som, grupo de louvor, instrumentos. Mas para a gente isso é um motivo de orgulho, de prazer, queridos. A gente está fazendo, não é para pastor Tomás, não é para o apóstolo Guto, a gente está fazendo isso para Deus, queridos. E Ele é um bom pagador. Ele é um bom pagador. Claro que eu não vou fazer as coisas para Deus pensando no que eu vou receber em troca. Não, eu vou fazer porque eu amo a Deus, porque eu consigo lembrar que Ele me amou primeiro. E olha quem eu era e olha quem eu sou agora. E você acha que tudo isso aconteceu por conta de quem? Do presidente da República, do governador do estado? Não. Olha quem eu era e olha quem eu sou. Deus nos fez assim. Deus nos deixou do jeito que nós estamos hoje aqui. Por amor. Por amor, queridos. Então, quando eu lembro de tudo isso que foi feito, e que ainda continua sendo feito, e que ainda se fará, não tem como eu ficar de braços cruzados, sentado na igreja, só ouvindo, chega, termina o culto, vou embora para minha casa, tomo conta das minhas coisas particulares, e a obra de Deus, como é que ela fica? E as necessidades da igreja, como é que ela fica? Deus nos deixou uma responsabilidade. Não cabe a nós nos esquivarmos dela. Não cabe a nós. Você pensa que eu e o pastor Jacques, nós somos preocupados com o aluguel da nossa igreja lá em Castanhal? Não. Os recursos, eles vão chegar. Os recursos, eles já existem. Coloque isso na coisa na sua cabeça. Os recursos, eles já existem, eles vão chegar. Eles não serão criados, porque tudo já foi criado. Lá na criação do mundo, tudo já foi feito. Eles vão chegar. Amém, pastor Jacques? Homem de fé é assim, ó. Já chegou, queridos.
Já chegou. E nós nos alegramos, porque Castanhal será impactada por essa palavra. Castanhal será impactada. Sabe por quê? Porque quando nós viemos aqui para Belém do Pará, nós não queríamos ficar numa zona de conforto, não. Minha esposa foi uma das que mais orou, muito mais do que eu, para que essa palavra viesse para Castanhal. E chegou. Hoje ela é uma realidade. Hoje ela é uma realidade. Porque quando você conhece essa palavra de fato, você não consegue ficar só para você. Não, eu vou guardar isso aqui só para mim, eu vou... Não tem como, querido. Você quer falar, você quer expandir, você quer que todos conheçam, você quer que todos saibam, todos ouçam o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, o que Jesus ainda fará nas nossas vidas por conta dessa palavra aqui. Não tem como você ficar na zona de conforto quando você conhece de fato essa palavra. Deus precisa de mim, precisa de você. O que é que a gente está fazendo? Eu vou continuar perguntando para você, para que você saia daqui meditando. O que é que eu estou fazendo? Ou o que é que eu posso fazer a mais pela minha igreja local, com o Senhor? Aleluia! E quando a gente fala em serviço, não tem a mentalidade que nós agora seremos simples servos. Até porque tem alguns trechos na Bíblia que servo significa ali escravo. Né? E a gente não precisa ser um servo para estar só obedecendo que nem um robô. Vai para ali, volta para cá, vai para ali de novo, volta para cá, não. Nós temos que ter uma mentalidade de mordomos, para que a gente possa servir e ter acesso a todas as coisas do nosso Senhor. Um escravo ele não tem acesso às coisas do seu Senhor. O escravo é um escravo, é como diz um pau mandado, né? Mas o mordomo não. O mordomo já está numa outra dimensão ali. Ele já consegue ter acesso às coisas do seu Senhor. E aí, o mordomo ele tem criatividade, ele tem iniciativa das coisas. A gente precisa de pessoas aqui na nossa igreja local com criatividade e principalmente iniciativas. De não só ficar esperando o pastor Jackson olhar uma coisa e chamar, amigo, vem aqui, ajeita esse negócio aqui, vem aquela outra coisa ali. Essa aqui ele pode fazer. Mas se tem gente para fazer, por que ele vai ficar se sacrificando todo o tempo? Se tem eu que posso fazer isso. Se tem eu que posso tomar a iniciativa de estar fazendo algo pela minha igreja. Se tem eu que posso ter a criatividade de trazer algo novo aqui para a nossa igreja. Vocês sabem que nosso pastor Tomás aqui é um pastor totalmente que tem abertura para nos receber, para conversar. Né? Então, ele nos dá essa oportunidade de conversarmos, de dialogarmos uma ideia nova que de repente nós tenhamos aqui para a nossa igreja. A gente precisa ter iniciativa, queridos. E Deus espera isso da gente. Deus espera que a gente tenha a iniciativa de fazer algo pela sua obra. A nossa obra não pode ser uma obra apática, uma obra parada. Não pode ser. Amém? Como eu disse, não seria uma ministração de muito glória a Deus, muito aleluia, mas seria uma ministração de reflexão, porque a gente não pode continuar do jeito que nós estamos. Existe uma promessa para Ananindeua, e essa promessa ela precisa se cumprir, queridos. Porque mais na frente a gente vai ser cobrado por tudo isso. Então, se já tem uma palavra de alargamento de tendas, eu preciso correr. Eu preciso correr para que isso realmente de fato aconteça. Eu não posso ficar parado esperando por um ou por outro. Não, eu vou fazer a minha parte. E eu queria muito te chamar para estar comigo, fazendo também a nossa parte aqui. Para que de fato essa palavra, essa promessa que existe para a igreja de Ananindeua possa se cumprir. E muito breve. Muito breve. E em muito breve essa palavra ela precisa se cumprir. Jesus foi o nosso maior exemplo de servo e um legado nos foi deixado por ele. Na sua palavra em João 12, 26, mídia, por favor, João 12, 26. João 12, 26. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Mais uma vez a palavra de Deus confirmando. O nosso trabalho, ele não é em vão. Nós seremos honrados por Deus quando nós trabalharmos de fato na obra dele. Amém? O servir na obra de Deus nos leva a outros patamares e a palavra nos confirma que o nosso trabalho não é em vão. Queria ler com vocês João 13, 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais o amor uns para com os outros. Deixa aí, não mexe não. Você está vendo só aqui, texto maravilhoso esse, de João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis
uns aos outros. E sabe como é que eu provo esse amor? Servindo. Porque é muito fácil eu acordar todos os dias e olhar para aquele rosto lindo que dorme ao meu lado, maravilhoso, e virar para ela e dizer, amor, eu te amo. Ah, beleza. Mas e aí? Cadê os frutos desse amor? Falar, como eu estou falando aqui, é fácil. Agir, muitas das vezes, é um pouco mais difícil. Mas a gente precisa quebrar essas barreiras. Porque a gente pode muito bem trocar essa palavra aqui, ameis, por servir. Um novo mandamento vos dou. E servis uns aos outros. A gente demonstra o nosso amor fazendo algo pelas pessoas. Não só simplesmente abrindo a boca e dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá, e aí? Vai ficar só no blá blá blá? Não convida uma noite para sair para jantar, não compra nenhuma, não paga uma pizza, não compra uma bolsa da Carmen Steffes, fica só no blá 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 mesmo? Ou é a namorada que tendo um namorado vai só querer ouvir eu te amo, eu te amo, eu te amo e não ganha um presente do namorado? Tem alguma menina aqui na nossa igreja aqui que concordaria com isso? Eu acredito que não. Precisa ter ações. Precisa ter ações. Então, um novo mandamento eu vos dou, que servis uns aos outros, assim como eu vos servi. E dessa maneira tenhais amor um para com os outros. Que mandamento tremendo ele nos deu. Então, eu provo o meu amor para com vocês aqui diante de Deus, servindo a vocês, estando disponível para vocês. É assim que eu provo o meu amor por vocês. E é assim que eu provo o meu amor para com Deus. Quando eu me encontro disponível para estar fazendo a obra dele. Se você for parar para pensar no racional, não é fácil para a gente que mora lá em Castanhal, o pessoal de Castanhal está aqui, não me deixe mentir, né? Não é fácil a gente num domingo, depois de um almoço maravilhoso que a gente tem lá, e depois daquele açaizinho com granola e açúcar, uma farinha tapioca misturado ali, não tem como você já pensar em que 3 horas, não, amor, 3 horas a gente tem que começar a se arrumar, porque 3h30 a gente tem que sair para Castanhal. Não é fácil não, querido. Pensando na racional, depois de uma tigelazinha dessa de açaí, o que acontece? Automaticamente, bate logo o sono, né? Aquele cansaço, naquela coisa ali, aquela sonolência, e aí você vai, quando você olha pro relógio, meu Deus, já são 3 horas já. O pastor Jacques já começa a me ligar ali, já tô pronto, cadê vocês? Cadê vocês? Ô, Jesus, esse é por amor a ti, Pai. Não é fácil, querido, não é fácil. Isso no racional. Mas é prazeroso estarmos aqui, desfrutando desse tempo, desfrutando dessa palavra. É muito prazeroso. Mas racionalmente falando, não é fácil. Como não foi fácil para Jesus Cristo. Sair lá da sua glória, onde ele tem tudo, deixar aquele negócio e vir aqui para essa terra. Há 2000 anos atrás, onde não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha todas essas tecnologias que hoje nós temos acesso, era tudo muito arcaico naquele tempo, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água gelada, não tinha geladeira, não tinha nada disso. Não tinha esses confortos que nós temos hoje em dia, né? E aí, às vezes, eu fico pensando que eu e minha esposa, a gente já teve oportunidade de viajar por vários locais, e tem locais que a gente chega e a gente fica pensando assim, não, amor, aqui, ô lugar maravilhoso, não quero nem mais voltar para casa, eu quero ficar aqui. Não quero voltar, mas a gente precisa voltar porque temos nossas responsabilidades. Tem lugar que é tão gostoso de a gente ficar que a gente não pensa em voltar, mas a gente precisa voltar para nossa casa. Agora imagina Jesus Cristo no céu, ter que deixar toda aquela glória por mim e por você, e vir para aquele mundo arcaico que tinha no passado, onde não tinha nada, para demonstrar esse amor dele por nós e para nos ensinar o que nós tínhamos que fazer, porque hoje o que a gente está fazendo? Só dando continuidade à sua obra. Tudo aquilo que ele deixou, nós estamos dando continuidade. A gente não está inventando nada. Nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus. Essa é a responsabilidade que está aqui nas minhas mãos, dando continuidade. E a gente sabe que o nosso trabalho não é em vão, mais uma vez eu repito. Então, queridos, eu queria te fazer um convite nessa noite para que você, de fato, tomasse uma decisão na sua vida de fazer algo pela obra. Mas, Esaú, eu não sei o que fazer. Não tem problema, tem o pastor Jackson aqui, cheguei com ele e conversa. Veja onde você pode ser inserido na obra de Deus. Veja quais são as nossas necessidades aqui na igreja local. Pergunte. Jesus, ele precisa da gente. Deus, ele precisa da gente. Aleluia.
Lucas 8, de 1 a 3. Vamos entrar agora num assunto que para muitos é uma coisa bastante delicada, mas para mim é totalmente tranquilo a gente conversar sobre isso. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também ali algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Engraçado que essa semana agora eu estava ouvindo um vídeo no YouTube e o apresentador dizendo que Jesus era um homem muito pobre. Ele veio muito pobre para a terra e aí teve uma vida muito humilde aqui na terra e eu e minha esposa a gente rindo. Meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa falar isso, né? Como é que ele pode dizer que Jesus era pobre se Jesus, dentre os 12 ali, tinha até tesoureiro? Como é que você consegue me explicar isso? Se uma pessoa é pobre, por que ela vai ter um tesoureiro? Ou seja, por que ela vai ter uma pessoa responsável por finanças? Pobre, que eu entendo, é aquele que não tem dinheiro, não tem recurso. Concordam? Mas se ele era tão pobre como dizem que ele era, por que ele tinha tesoureiro? Vocês sabem quem era o tesoureiro, né? Judas, né? Existiam pessoas que patrocinavam o ministério de Jesus, e não eram poucas. Eram várias mulheres que patrocinavam ali o ministério de Jesus. Várias mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. E também, pronto, aí. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Ou seja, não faltava nada para o ministério de Jesus. Porque você imagina, Jesus mais 12 ali. Eles tinham que tomar café, eles precisavam almoçar, eles precisavam comer alguma coisa à tarde, um lanche da tarde, e precisariam jantar. Imagina Jesus ter que sustentar esses 12 todos os santos dias com um café da manhã, almoço, um lanche, uma janta. Não sei, talvez podia até ter uma ceiazinha ali depois da janta ali, né? Uma sobremesazinha, alguma coisa preparada por eles ali. No seu ministério aqui na terra, imagina ter que sustentar esses 12 homens, precisavam de recursos. Não era pouco, não. Te digo que não era pouco. Vamos colocar um café da manhã aí a R$10, um almoço a 15, já vai o quê? 25. Um lanche da tarde aí, vamos colocar R$10 também, já vai 35. Uma janta a 15, vai dar quanto? 50. 50 vezes 12. Quem pode fazer um cálculo bem rapidinho? 600? R$600 diariamente, todos os dias ele precisava ter para sustentar aqueles 12 ali. E isso eu estou falando só de alimentação. Não estou falando de gastos pessoais, uma sandália que arrebentava no meio do caminho, uma roupa ali que rasgava, precisaria trocar aquela roupa. Não estou falando nada disso, estou colocando só a alimentação. R$600 por dia para sustentar 12 caba macho. Eu não estou nem colocando Jesus nessa conta, né? Você já imaginou o que é isso? Jesus nunca foi pobre aqui nessa terra. Nunca. A começar de quando ele nasceu, quando os magos lá trouxeram presentes para ele, se você for ver o valor de cada presente que ele recebeu, dizem que dava para sustentar ele até os 5 anos de idade com aqueles presentes ali. E hoje aqui na terra, hoje nos nossos dias aqui, nós precisamos ser esses cooperadores para o sustento da obra. Hoje eu preciso ser esse cooperador para que essa obra não pare. Então eu preciso ter na minha mente de que a obra de Anendeu, ela precisa do meu dinheiro, precisa. A obra de Deus aqui, Anendeu, ela precisa do meu dinheiro. Não é Deus que precisa, porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de dinheiro, queridos. Mas por amor a essa obra aqui, é que eu dizimo aqui nessa igreja e oferto aqui nessa igreja. Porque o dinheiro de Deus está onde, pastor Jatos? Está no nosso bolso. O dinheiro de Deus está no nosso bolso. E para essa obra andar, quer dizer, ela precisa de dinheiro. Ah, lá vem o irmão Isaú falar de dinheiro. Por que todo crente fala de dinheiro? Porque a gente precisa de dinheiro para sustentar essa obra. Simples assim. A sua casa, onde você mora, ela se sustenta sem dinheiro? Você tem alguma regalia do governo que te isenta de pagar energia, água, alimentação? Eu acredito que não. E por que na casa do nosso papai, que nos dá tudo todos os dias, vai ser diferente? O dinheiro de Deus está no meu bolso, está no seu bolso. Nós precisamos ser os administradores dessa obra. Enquanto a gente não quebrar esse paradigma de que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, a gente nunca vai prosperar nessa terra. Nós nunca iremos prosperar nessa terra. Enquanto a gente ficar com uma mentalidade mesquinha
a gente nunca vai conseguir avançar. A Ananindeua não precisa passar perrengue para estar pagando aluguel desse ponto aqui, não, ou do anexo. A Ananindeua não precisa passar perrengue para estar pagando a energia daqui, não. Não precisa, querido. E se ela tiver, ou se ela estiver passando, essa culpa é minha, se é que você me entende. Amém? Se a igreja de Ananindeua estiver passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, a culpa é minha. E não estou sendo um cooperador na obra do Senhor. Então, se você não tem aptidão para estar aqui na frente ministrando, não tem aptidão para estar aqui em cima ministrando um louvor, conduzindo a igreja ao louvor, se você não tem aptidão para ser um diácono, seja um cooperador da obra. Destrave a sua vida financeira na obra. E a Bíblia ainda nos deixa uma dica. Nos deixa uma dica ainda. Faça a prova se ele não vai arregaçar as janelas do céu e vai lhe abençoar. Deus era um bom pagador e nós temos provado das bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida da minha família. E já para encerrarmos, Senhor, esse relógio me ajuda, Pai. Eu queria ler lá em 1 Coríntios 3, de 6 a 9. 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu trabalho. Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperar significa atuar junto aos outros para o mesmo fim, contribuindo para o trabalho, colaborando. É isso de que Deus precisa, de que nós, como cooperadores, possamos dar prosseguimento a essa obra aqui, fazer o nosso melhor, porque Deus ele vai dar o crescimento, mas Deus não pode dar um crescimento se eu ficar sentado só olhando como espectador. Deus não vai fazer essa obra crescer enquanto nós ficarmos aqui sentados como espectadores. Ele precisa que alguém plante, que alguém regue, para que ele possa dar o crescimento. E Deus chama eu e você para sermos cooperadores dessa obra. Queridos, acabou, passou o tempo de nós nos comportarmos como crianças espirituais. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos deixar de lado o mimimi e começar a chegar junto nessa obra e darmos as mãos para que ela possa crescer. E quando nós começarmos a amadurecer nossa mente para isso, você vai ver o crescimento extraordinário que a igreja de Ananindeua vai ter, perto da vida de Ananindeua vai ter. Mas nós precisamos deixar o mimimi de lado, arregaçarmos as nossas mãos e começar a trabalhar em prol da obra. Trabalho, nós temos muito aqui para fazer, muita coisa. Todos os departamentos dessa igreja aqui precisam de trabalhadores. E eu acredito que existe muita gente capacitada, sim, aqui nessa igreja para estar trabalhando junto com a gente. E como eu falei, se você acha que não se encaixa em nada, então coloque seu bolso para trabalhar pela obra, que vai nos ajudar muito, e muito, e muito. E eu tenho certeza que isso não vai faltar para você. Porque, diferente dos investimentos que nós fazemos aqui na terra, que às vezes nos trazem prejuízos, quando a gente investe no reino de Deus, pode ter certeza que o retorno é 100% a mais. Eu, particularmente, eu faço investimentos, alguns investimentos em CDI, CDB, essa coisa toda, e às vezes a gente tem prejuízo, às vezes a bolsa fica muito volátil, e às vezes a gente perde algum dinheiro, mas eu nunca tive prejuízo investindo na obra do Senhor. Muito pelo contrário. Hoje eu vivo do jeito que eu vivo, porque nós contribuímos na casa do Senhor. A primeira coisa que eu faço quando cai o meu rendimento na conta, a primeira coisa que eu faço quando o meu rendimento cai na conta é devolver o meu dízimo. Porque não é meu, queridos. Pode ter certeza que aquele dinheiro que eu estou devolvendo como dízimo, ele não vai servir para mais nada. Muito pelo contrário. O devorador vai encontrar uma brecha na minha vida para que possa arrancar todos os outros 90% que sobra na minha conta. E eu não quero dar margem para que o devorador devore as minhas finanças. E como é que eu fecho a boca do devorador? Dando o meu dízimo, devolvendo o meu dízimo ao Senhor. É assim que funciona. É essa matemática simples que funciona no reino de Deus. Quando você devolve aquilo que é do Senhor, aquilo vem em triplo, em dobro, em quádruplo para a sua vida, para as suas finanças. Ah, você não acredita? Faça a prova. Faça a prova. Veja se Deus não vai abrir as portas dos céus para você. Na minha casa não tem faltado nada.
Porque nós temos sido fiéis com Ele. Nada tem nos faltado. Muito pelo contrário, tem sobrado. É uma questão de consciência. É uma questão de consciência. O que é que eu tenho feito para a obra do Senhor? Ou o que é o a mais que eu posso fazer pela obra do Senhor? Aleluia, ainda tinha algumas coisas para falar, mas o relógio ali não me deixou. Eu queria passar a palavra para o nosso pastor Jackson, que irá dar continuidade à nossa reunião nessa noite.